Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões. Meu Deus, segunda temporada. E esse ano, são 52 episódios todas as semanas aqui no canal do campeão. Então já te inscreve no sininho. Bicho, uma das coisas que faz o empreendedor ter sucesso é rodear de pessoas top, estudar e atitude. Então te inscreve já aqui para você ficar por dentro de tudo que tem aqui no canal. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, obrigado por você estar aqui, porque a gente só faz o podcast por sua causa, meu querido empreendedor, para ver você voar, para ver você crescer, para ver você ganhar muita grana, para que no Natal você mande um panetone para toda a nossa equipe. Vamos para cima. Quero agradecer o patrocínio da NV Data, do meu querido Neto. Então, se hoje você precisa melhorar a performance do seu negócio, melhorar os resultados, fazer análise de dados. Álvaro, a gente não tem métrica, a gente não tem um indicador, a gente não tem um KPI, tenha certeza que o Neto e todo o seu time da NV Data vão ajudar você a criar indicadores para o teu negócio, a poupar tempo, mas principalmente ganhar mais dinheiro. Então, a NV Data é a turma que vai ajudar você a ter muito mais performance no teu negócio. Se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, médico, palestrante, arquiteto, nutricionista, profissional da saúde e quer evoluir na sua carreira, entre para a Academia dos Campeões. Aqui tenha certeza que você está amparado por pessoas que empreendem há mais de 20 anos e a gente tem conteúdos exclusivos, tanto de empreendedorismo, para que você cresça o teu negócio e alta performance, porque essa é a nossa filosofia na academia. Não adianta nada você ganhar muito dinheiro e não cuidar da cabeça, ou cuidar da cabeça do corpo, mas não ganhar grana. Então, a Academia dos Campeões é perfeita para poder te ajudar. Hoje eu tenho a honra de receber esse gigante, gente. Pensa um moleque do bom, um cara vende pra caramba, um cara do bem, um cara dedicado. O Marcelão é CEO do Founders Club. Semana passada a gente teve a honra de receber aqui Anderson Dio, que é o fundador do Founders Club. Hoje a gente está com o CEO do Founders Club, fundador da SweetShare, que foi comprada pela Vetex, que é um unicórnio aqui brasileiro. E esse cara, ele comentou uma coisa importante: ele aprendeu a vender pela dor. E para falar de vendas, eu quero que você receba aqui no palco dos campeões, diretamente de Criciúma, para o mundo, senhoras e senhores, Marcelo Wagner. Cola aí, campeão. Seja muito bem-vindo no Alvo com Álvaro. Fala, Álvaro. Fala o pessoal que está assistindo aí também. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui conversando contigo e com todo o teu público. E espero poder contribuir um pouco aí com as minhas experiências, com a jornada que eu trilhei. Fico à disposição aí. Pode perguntar o que tu quiser, Álvaro. Vamos lá. Marcelo, uma coisa que eu acho muito interessante, cara, muitas pessoas falam assim: mas eu não sou vendedor. Mas vendedor tem que nascer com o dom. Mas é que aquele cara tem a lábia. Não, ou é que vendedor é vendedor chato. E uma coisa que eu percebi, cara, que a maioria dos milionários, dos bilionários, das pessoas muito poderosas, os caras são ótimos em vender. Aí que eu te pergunto, cara, como é que foi para você? Você trouxe ali, né? Você aprendeu a vender na dor, tipo, passou pela necessidade. Cara, o quão importante hoje o líder, o gestor, o profissional liberal, não importa, desenvolver esse mindset de vendas, cara. Porque negócios é o quê? Vendas. Não vendeu? Quebrou. Então conta mais para a turma aí, cara, qual que é a importância de você ser um vendedor. Não importa se você é um CEO de startup, como vocês trabalham com o founder, não importa se o cara é um pequeno empreendedor, aquele cara às vezes que tem uma óptica, um mercadinho na esquina, mas aquele profissional liberal que é um médico, que é um entusiasta, que é um psicólogo, nutricionista, cara. Quão importante é desenvolver soft skill de venda, Marcelo? Boa. Na verdade, se tem muito aquele pensamento de que o vendedor, ou ele nasce com o dom, ou ele desenvolve, né? E eu já falei com gente que já considera que nasceu com dom, é um grande vendedor. Já falei com gente que nunca se imaginou como vendedor, mas se desenvolveu na área e depois acabou sendo um bom vendedor, né? E eu sou exatamente o segundo exemplo. Se eu pudesse escolher um talento, um dom para nascer, eu escolheria ser cara de pau, porque se tu é cara de pau, tu faz qualquer coisa, né? E para ser vendedor, precisa não ter, precisa ser um cara bem cara de pau mesmo, porque tu precisa não ter vergonha, não ter medo de iniciar uma conversa, manter uma conversa e levar aquela conversa até o lugar aonde tu gostaria que ela fosse, né?
E vendas é isso. Eu preciso saber iniciar uma conversa. Geralmente a gente fala do rapport, né? Que é poder gerar uma empatia com a pessoa, algum ponto em comum e iniciar um relacionamento, se aproximar dela, manter a conversa, manter a pessoa engajada, não deixar ela dormir, por exemplo, numa reunião onde está apresentando um produto e saber levar até o fechamento de um negócio, por exemplo, que é o caso das vendas. E eu me considerava ruim para fazer as três coisas, né? Então eu posso dizer que eu não nasci com o dom de vendas, inclusive eu sempre fui um cara que fugiu da área de vendas, mas eu sempre gostei muito de comunicação, mas pelo menos de ajudar nos bastidores, para que a comunicação acontecesse, ou até mesmo o processo de vendas. E foi por isso que eu me formei em marketing, exatamente com esse intuito. Só que no momento que eu comecei um negócio, ou era eu que vendia, ou não era ninguém. Porque, na verdade, era eu e mais 2 sócios construindo um negócio, nós dizíamos que eram os 3 que vendiam. Só que, na verdade, ninguém assumia a responsabilidade da área e, por consequência disso, essa área não iria se desenvolver. Então, uma vez a gente estava num processo de consultoria com uma empresa e o consultor falou para a gente assim: pessoal, que legal, vocês estão começando a crescer, o negócio de vocês está começando a acontecer, que ali a gente estava crescendo em base de usuários, né? Não era efetivamente no processo de vendas, fazendo reunião, ligação, etc. E ele falou assim: quem é que vende? Aí a gente pausou e respondeu bem orgulhoso assim: os 3 vendem. Aí ele olhou para a gente assim e disse: deixa eu falar uma coisa um pouco clichê para vocês, mas que eu acho que se adequa a essa situação. Cachorro com 2 donos morre de sede. Alguém tem que assumir a responsabilidade de vendas, porque o dia que der errado, alguém precisa assumir a responsabilidade e alguém ser cobrado. E o dia que der certo, alguém precisa ser valorizado e alguém precisa ser, entre aspas, reconhecido por isso. Mesmo que o mérito seja de todos, porque todos estão construindo a empresa. E aí, naquele momento, eu pensei assim, eu quero ser esse cara. Mais pelo desafio do que por capacidade ou perfil, né? E aí, mas eu fiquei quieto, porque eu não tive coragem de responder ali na hora, porque eu queria medir o custo dessa posição, dessa decisão, né? Então eu não respondi um sim, mas eu fiquei com aquele sim entalado na garganta. E foi aí onde, voltando para casa, assim, no caminho com os outros 2 sócios, eu disse assim para eles: pessoal, sabe o que o consultor falou? Então, eu quero ser esse cara de vendas. E aí os 2 olharam para mim, abriram o sorriso, respiraram aliviado e disseram assim: que bom, Marcelo, que tu vai assumir. Eu sabia que tu era o cara certo para isso. Só que lá no fundo eu sabia que eles só queriam se livrar da área de vendas, porque para eles era a área mais desafiadora. E para mim era também. Então, enfim, depois a gente pode falar mais sobre essa questão, mas aí eu acabei criando algumas formas e aprendendo algumas formas de me desenvolver nessa área. Mas o principal para mim foi entender que eu não tinha o perfil e correr atrás de capacitação para poder saber como fazer isso, como executar essa área, porque eu não poderia mais dizer não a partir daquele momento. E quando, para mim, eu assumo um compromisso, eu posso virar à noite, eu posso, enfim, não importa o que eu faça, eu vou ter que tentar entregar um resultado bom, ou pelo menos que eu me sinta mais satisfeito naquela área. Então, foi basicamente isso, assumir o compromisso. Marcelo, tu trouxe um ponto importante, cara. Tudo na vida, beleza, a gente nasce com algumas competências, a gente nasce com alguns talentos, e é o que a gente fala muito na filosofia da academia, na filosofia do Founders também, na filosofia do podcast. Cara, se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, eu vou Exato. buscar estudar. Porque se você for olhar, cara, um exemplo, você é casado com a grande Bianca. Tem um dia que a Bianca quer para a praia, tem dia que o Marcelo quer para a serra. O Marcelo vai ter que vender para a Bianca que ele quer ir para a serra. E a Bianca vai ter que negociar com o Marcelo que ela quer ir para a praia. Você está vendendo? Se você tem filho 4, 5, 6 anos em diante, você está negociando, você está vendendo para o seu filho. Você que está nos assistindo aqui agora, se o podcast ficar chato, se a gente não consegue vender que a ideia é bacana para você, você não vai até o final. Então, quando as pessoas entenderem, Marcelo, essa visão que eu tenho, que a gente está todo o tempo fazendo algum tipo de negociação, algum tipo de venda, o jogo vira. Mas aí, cara, vocês construíram um negócio e
Cara, o que que tu, na tua jornada hoje, meu, vocês venderam a SweetShare para a Vetex, que é uma empresa bilionária, né, cara? É gigante. O que que tu sente hoje, cara, que mais ferra o processo de venda? Seja de uma startup, seja de um pequeno empreendedor, seja de um profissional liberal. Tipo, quais seriam os erros mais... As maiores sentenças que ferram o cara? Ah, eu não tenho um processo de venda, ou é o vendedor ser chato? O que que tu acredita, cara, que isso aqui não pode ter dentro de um time de vendas ou de um vendedor? Uhum. Boa pergunta, cara. Posso responder assim, sem sombra de dúvidas. O principal problema é não entender que é um processo. Então, assim, na nossa vida tudo é um processo, né? Então, quando a gente passa por situações que nos colocam para baixo, é um processo. A gente passar por cima daquilo, a gente vai se tornar mais forte, a gente vai vencer. Quando vem uma crise na nossa vida, a gente precisa entender que aquilo ali faz parte de um processo. Aí tem aquela questão, né, da lagarta, da borboleta, tudo é processo, né? Eu preciso sair do casulo não é confortável, mas eu preciso sair. Então, vendas eu colocaria que é a mesma coisa. É sair do casulo. E o que acontece? Muitas pessoas falam que eu preciso ter um processo comercial. E eu concordo. Só que as pessoas também acham que ter o processo comercial é instaurar dentro da empresa uma fórmula secreta de algo que só precisa dar continuidade. Quando, na verdade, a gente está falando de processo comercial. Ou seja, ir colocando processos, fazer ajustes, testes, ir melhorando, manter o que dá certo, melhorar o que dá errado, ou até mesmo parar de fazer para que as coisas possam ir acontecendo cada vez melhor. Então, hoje, por exemplo, eu estava numa consultoria com uma empresa que eles estão começando o processo comercial. E eu passei para eles algumas coisas do que eu considero importante para iniciar um processo. Então, coisas simples, né? Sem muito mistério. Ter uma ferramenta de gestão, como por exemplo um CRM, saber quais os canais que tu vai chegar até o cliente, seja WhatsApp, LinkedIn, e-mail, poder automatizar isso para que tenha um volume maior e não fique dependendo apenas de uma pessoa. Só que o que acontece? As pessoas acham que a máquina está pronta quando essa espécie de processo é finalizada, quando eu instalo o CRM, quando eu crio as mensagens de abordagem, quando eu coloco um pré-vendas para tocar o processo todo dia. Só que processo é processo. Então, a um dia após o outro, eu vou melhorando, eu vou analisando se a minha abordagem é boa e eu faço uma correção. Daqui a pouco, se eu não faço ligação, eu começo a ligar. Se a ligação não dá certo, eu ligo pelo menos 7 vezes para ver se a pessoa vai me atender. Tem estudos que dizem isso, que uma pessoa vai te atender com 7 tentativas de contato, em média no mercado B2B. Então, eu preciso, no mínimo, fazer essas 7 tentativas. Se eu ligar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não fiz as 7. Então, eu não testei, eu não consegui validar nada, eu não consegui mensurar se deu certo ou não. Então, para mim, o maior erro dos vendedores não é não saber fazer rapport, não é não ser chato. Eu até considero que o vendedor chato é um dos melhores vendedores, porque o vendedor chato é aquele que gera compromisso do cliente. Então, se eu falo para ti, Álvaro, quando que tu pode me dar uma resposta sobre esse fechamento? Tu me disser, semana que vem? Cara, eu vou te ligar semana que vem. Aí tu vai me dizer, essa semana não consegui resolver o que eu achei que eu ia resolver, então me liga na próxima, na outra. Cara, eu vou te ligar na outra. E se na outra tu me disser amanhã, eu vou te ligar amanhã. Então, perante o mercado, esse cara é o chato, mas esse é o cara que mais vende. Porque esse é o cara que gera compromisso no cliente. Se 3, 4 vezes tu me disser que é para mim te ligar amanhã, na outra semana, e eu te ligar, a próxima vez que tu me falar, no dia 15, cara, antes do dia 15, tu já vai me chamar e já vai me dizer, Marcelo, eu sei que eu te prometi o dia 15, mas a resposta é não, ou a resposta é sim, porque o cliente ele vai sentir, entre aspas, essa pressão e vai acabar fechando com o vendedor, ou pelo menos respondendo ele, que eu vejo que uma das grandes dificuldades dos vendedores é o cliente que para de responder. E às vezes é porque o vendedor não é compromissado. Então, posso dizer que um dos maiores problemas é realmente essa parte do processo. Tem outros, mas esse é o principal, que mais Falou, faz matar as startups, né? tu falou um lance interessante, né, cara? Tipo, tudo. Por exemplo, eu vendo mentoria.
para pequeno empreendedor, para profissional liberal. Meu, é muito raro o cara chegar e dizer, Álvaro, hoje eu quero comprar uma mentoria. Normalmente o cara conhece você, começa a consumir o conteúdo, daqui a pouco ele vai lá e compra o teu produto mais barato, para ele já ter acesso, ou ele começa a divulgar o teu perfil para os outros, e essa jornada daqui a pouco pode levar 2, 3 meses, desde quando o cara entrou, para o cara poder fechar. B2B, Álvaro, quando vocês venderam a Suite Share para a VTEX, os caras não te ligaram o segundo e tu assinou o contrato o quarto, imagino eu, deve ter tido um namoro, uma negociação, você entender. É aquela coisa, né? Quanto maior o peixe, mais tempo assando, né, cara? Essa é a filosofia que eu trago. Quanto maior a empresa que eu quero morder, maior é o. E aí, cara, muitas vezes o vendedor não tem essa paciência de também entender que é um processo. E tu sabe uma coisa que eu percebi, Marcelo, cara, nessa jornada, eu devo ter atendido, cara, mais de 1.000 empreendedores e pequenas empresas nessa tocada. E, cara, é triste, mas uns 90% não sabe vender. E não é porque não tem um produto bom, um serviço bom, os caras não sabem vender. Eles não sabem oferecer, ou eles têm vergonha de oferecer. Cara, eu me lembro de uma frase clássica do Thiago Concer, né, cara? Vendedor bonzinho não ganha grana. Meu, ser timidozão, ser muito nhenhenhé, não vai fazer o cara milionário, acredito eu, Marcelo, certo? É isso aí, tem o vendedor chato, né, que a gente tava falando antes, e tem o sem noção, né, que é esse que tu comentou que não sabe vender ou que não sabe entender o momento do cliente, né, que é enfiar a goela abaixo o produto. Mas sobre essa questão dos vendedores, muitas vezes eles não querem entender o cliente, na minha opinião, né. É aquilo, eu tô preocupado em bater meta, muitas vezes, e automaticamente eu entro numa reunião pensando na minha meta. Então, quando eu saio um pouco da minha zona de conforto e começo a entrar dentro do problema do cliente e entender efetivamente o que fez ele estar ali numa reunião comigo, buscando a minha solução, ou até mesmo manifestando uma dor que ele tem dentro do processo e que fez ele chegar ali, se tem alguém acima dele cobrando o resultado, isso começa a te ajudar a construir até mesmo o teu argumento, teu discurso de venda, né? E às vezes, em alguns momentos, até entender que aquele teu produto não faz sentido para o cliente. Eu acho que uma das coisas que mais foi um dos nossos segredos assim de ter crescido e se desenvolvido é que a gente não vendia para cliente que não estava pronto para comprar o nosso produto. Então, o nosso SDR, o nosso pré-vendas, na hora que ele fazia a ligação para o cliente, aplicava lá o script do spin selling, lá a situação, problema, implicação e necessidade, ele já conseguia ter um diagnóstico se o produto ajuda ou não o cliente. Então ele fala, pô, fulano, fez muito sentido, então vai para a reunião, que agora o nosso vendedor vai te mostrar como que isso pode funcionar na prática para o teu negócio. Então já existia uma pré-filtragem que garantia uma tranquilidade para o vendedor, que ele entrava numa call, com uma reunião com o cliente que já tinha sido pré-aprovado, digamos assim. E quando não fazia sentido, a gente dizia para o cliente, olha, a nossa solução realmente não faz sentido para o teu negócio, porque o nosso perfil de cliente é esse, mas eu sei o que pode funcionar para ti nesse momento. É essa solução, às vezes a gente indicava até concorrente, cara. Só que era um concorrente que tinha um foco para outro lado. Tipo, a gente tinha uma plataforma de vendas no WhatsApp, mas não era tão bom para atendimento. Então, às vezes eu indicava, cara, tu quer abrir ticket no WhatsApp? Não é com a SweetShare que tu vai resolver isso. Pode falar com fulano, com ciclano Beltrano, entra aqui no site, se cadastra, que vai te ajudar. Inclusive, tinha algumas empresas que questionavam algumas coisas que a gente não fazia, a gente dizia que não fazia, porque a API do WhatsApp não aprova, não libera, e eles falavam, mas tem a empresa X que faz isso. Eu falei, olha, provavelmente eles não usam a API oficial, então assim, pode fechar com eles, não tem problema, só que, cara, pode acontecer de dar alguns problemas, e aí a gente citava. Esses são os casos e tal. Cara, dava 1, 2, 3, 4 meses, o cliente voltava, porque não é só uma questão de dizer que o teu produto é bom, mas também era uma questão de mostrar que a gente entendia do mercado. Porque se eu falo para ti, Álvaro, cara, se tu contratar a solução X, mesmo sem falar mal dela, pode acontecer isso, porque eu sei que isso acontece e os meus clientes relatam isso,
Eu já tô prevendo o futuro para ti. Tu foi lá, contratou, foi, entre aspas, teimoso e perdeu 3 meses, cara. Eu poderia ter te economizado 3 meses. Então, isso gera também um valor muito grande. Falou uma coisa, cara, tu falou um lance importante. Quando a gente fala de negócio, você que está nos assistindo, a gente está falando de pequena empresa, de média empresa, para você que tem o boliche na esquina, o boliche que a gente é do sul. Mas não importa, se a tua solução não faz sentido para o teu cliente, ou se ele está numa outra página, a pior cagada que um vendedor faz é manipular o cliente para o benefício do vendedor. E as vendas têm que beneficiar o cliente. Se o cliente toma uma decisão importante para comprar de você, isso vai beneficiar você também. E tu trouxe um ponto importante, Marcelo. Cara, os melhores vendedores que eu vi na vida são aqueles caras que, quando eles falam do produto, eles falam do serviço, cara, o olho dele brilha. O olho dele fala junto com ele. E aí que eu te largo a bola, cara. O quão importante você acreditar no produto, no serviço que você vende. O quão importante é você ser um especialista no produto que você vende. Quando eu digo especialista, não é só conhecer o teu, mas é conhecer o dos outros e o diferencial dos outros. Porque assim como o Founders Club, que é uma aceleradora para startups, como nós, da Academia dos Campeões, a gente trabalha com pequeno empreendedor profissional liberal, a gente tem outros segmentos, outros concorrentes que fazem algo parecido, mas o que? A gente foi estudar o nosso para estudar o outro, por quê? O cara chegar e dizer, não, eu quero participar da academia, eu quero participar do Founders. Então, quão é importante, Marcelo, na tua visão, cara, ser especialista no que ela faz, no que o cara vende e ser um entusiasmado desse tema aí, cara, do produto e serviço. Só tá mudo aí, campeão. Abre aí a voz. O especialista, ele precisa ter autoridade, né? E, na verdade, o cliente, quando ele chega até uma empresa, um vendedor que ele não é especialista, ou, entre aspas, o falso especialista, ele não engana por muito tempo. Né? Eu posso chegar numa reunião, tu me falar um monte de coisa complexa e Nossa, eu ficar concordando só repete contigo. essa frase aí. O vendedor, como é que é o negócio, Marcelo? O vendedor que não é especialista, o que é? O vendedor que não é especialista ou falso especialista, ele não engana o cliente por muito tempo. Ai, pega, segura o rojão. É, Segue lá, Marcelo. porque eu posso chegar numa reunião contigo, eu sou o consultor da Academia dos Campeões, Álvaro, me conta como que é o teu negócio, que eu quero te ajudar a melhorar o teu negócio, a crescer. Tu vai me falar um monte de coisa complexa do teu segmento e eu vou começar a ouvir e dizer, tá, entendi. Só que, cara, se eu não entendi, se eu não sei do que tu tá falando, eu não vou conseguir extrair de ti o melhor ou te entregar uma solução efetiva. Eu vou concordar e eu vou chover numa olhada, eu vou falar, tá, beleza, Álvaro, então deixa eu te falar dessa funcionalidade aqui, disso aqui, dessa coisa, mas nada vai engajar contigo. Então, quando eu sou especialista, eu vou saber te indicar uma ferramenta que vai te ajudar em outra dor que não tem nada a ver com o que a gente está falando, eu vou saber te gerar uma conexão, eu vou ter um investidor, eu vou ter um amigo, um outro cliente, eu vou gerar uma conexão muito maior do que simplesmente engajar e vender o produto. Então, o falso especialista, ele tá olhando só o produto dele, ele não sabe responder as perguntas de qual é o teu diferencial perante a tua concorrência, porque não estuda a concorrência, não estuda o mercado. E se ele estudar o mercado, mesmo assim, ele não vai conseguir saber como melhorar o produto dele, porque ele não ouve o cliente bem, ele não pega insights do cliente. Eu posso ser, cara, uma das coisas mais preciosas, assim, é tu ouvir o cliente, principalmente as ideias que ele tá te falando, de coisas que tu não tem na tua solução e daqui a pouco tu agregar isso ao teu negócio. Só que tu já tá tão focado em entender aquilo que teu cliente está falando, tu não entender o contexto dele, que tu te atrapalha, tu não consegue conduzir a reunião para um fechamento efetivo e até mesmo conquistar o cliente, né? E, cara, é bem complicado, porque o vendedor, ele precisa mostrar que ele entende do assunto, né, para o cliente. Então, ele precisa entregar algo novo na reunião. E eu sempre falava pro meu time de vendas assim, cara, sempre tenta entregar alguma informação nova pro teu cliente que ele ainda não saiba. Uma estatística do mercado, uma metodologia que ele não conhece, uma forma de vender melhor, enfim, sempre traga algo novo. E como é que o vendedor vai trazer isso? Estudando,
indo atrás, espiando o que está acontecendo, vendo o LinkedIn de outras pessoas, influenciadores da área de tecnologia. É por aí. Cara, eu vou te contar uma experiência. Eu fui comprar ontem eu saí comprar uma cafeteira com jarro de inox. Uhum. Cara, eu cheguei na loja, olhei as cafeteiras, tudo com jarra de vidro. Eu falei, porra, eu vou lavar esse troço com a mão desse tamanho, eu quebro. E eu perguntei pro cara, eu falei, meu, você tem de inox? Não, não tem. Eu falei, tá, cara, vou comprar uma jarra elétrica, porque a minha aqui de casa tinha queimado. Vou comprar aqui no sul a gente chama de chaleira elétrica, né? Mas a galera entende como jarra elétrica. Daí a pouco, cara, eu peguei o panfleto da loja, eu falei, cara, você tem essa cafeteira inox? Ah, eu vou ver. Depois que ele falou que mais de 4 vezes que não tinha a cafeteira elétrica inox. Aí ele disse, Álvaro, eu tenho duas. Cara, se eu não fosse proativo de olhar no panfleto e ver, o cara só tinha me vendido a jarra elétrica. Resumindo, eu me autoatendi, o atendimento foi uma bosta, mas eu vim porque eu queria comprar a jarra, porque se eu dependesse da boa vontade do vendedor, não teria comprado a cafeteira. Mas, cara, tu falou. Por que eu tô falando isso, cara? Porque uma das coisas mais importantes, e aí o vendedor peca, ele acha que falar bem, apresentar bem é tudo. Mas tu abriu o nosso podcast falando da importância de conectar, e para conectar você tem que ouvir. E aí que eu largo o rojão para ti, Marcelo. Como que o vendedor, cara, quais são as perguntas que você acha que são poderosas para fazer numa sondagem? Qual que é a importância do cara ter uma escuta refinada e ativa? Porque se esse cara tivesse tido a proatividade de abrir o panfleto, Sim. não precisava, ele quase que eu desisti da compra, mas como é importante o cara. Você tem algumas perguntas, tu diz, Álvaro, essas perguntas eu sempre faço, isso aqui eu acho que é importante, e fala também da importância de saber escutar, não só falar. Beleza. Esse vendedor aí, né? A gente diz que quando o cara não é um bom vendedor, que ele é tirador de pedido, né? Só que nesse caso ele não é nem um bom tirador de pedido, porque nem o pedido ele conseguiu tirar. Você tá Então, cretino hoje, hein, Brasil? Não, é, Álvaro, mas por que a gente traz essa cretinagem toda? Meu, porque isso é negócio, velho. Se tu caga fora e não faz direito, alguém vai vir fazer. Alguém vai pegar o posto que deveria ser seu. e tem outras coisas também, né? Que às vezes a gente fala muito assim. Eu já vi muita gente comentar que, mas o vendedor não me atendeu bem porque provavelmente ele não estava num bom dia. Cara, não existe isso. Tipo, tu é profissional, tu tem que também entender que o cliente que tá ali do outro lado, ele quer comprar e tu tem que tentar fazer a melhor venda possível, né? Às vezes a gente tem que deixar as nossas situações de fora. Tem situações que acontecem que são muito mais fortes do que a gente não deve nem estar trabalhando se elas acontecem, né? Então, imagina uma perda de um familiar e por aí vai. Agora sim, Aconteceu, Marcelo, aconteceu comigo em agosto. Nós perdemos um filho, a minha esposa, em agosto. E, cara, naquela semana, uma semana depois, eu tinha uma rotina de palestras. Eu tive 5 palestras todos os dias. E, cara, e minha esposa lá naquele processo de perder filho. E em nenhum momento disse pro cara, meu, eu não vou te atender, eu vou te atender de qualquer jeito. Beleza, tá doendo, a gente passa pelos problemas, a gente passa pela nossa angústia, mas orientação de ouro, o cliente não tem que nada a ver com os teus problemas, velho. Quer resolver teus problemas? Contrata um Álvaro, um ótimo mentor, vai para um psicólogo, o cara resolve o teu problema. é. Então, enfim, essa é uma questão que impacta muito os vendedores e pode ser que esse teu vendedor ele seja assim, pode ser que ele não seja assim, estava num dia ruim. Só que ele não olhou para ti, não olhou para o cliente efetivamente e quis fazer o melhor que ele podia. E não precisava nem fazer o melhor, era só fazer o mínimo necessário que ele conseguiria fazer com que ou te vendeu. Marcelo, tu sabe, nossa, cara, esse podcast, assim, ó, esse podcast, ele é sensacional. Às vezes, eu entro nas empresas para dar mentoria, né, cara? E eu pergunto para eles, cara, qual que é o diferencial competitivo de vocês? Não, o nosso atendimento ninguém bate. Eu fico pensando. É a mesma coisa que tu querer escrever um livro e tu não saber o alfabeto. É.
Cara, eu fico doido quando eu escuto isso aí. Ah, porque meu atendimento. Olha que interessante. O Brasil é um país de medíocre que, se tu faz um atendimento um pouquinho melhor, tu já se destaca. É. E sendo que um atendimento não deve jamais ser um diferencial competitivo, porque é o teu dever A gente tá atender. pagando, né? O cara, o cliente não está fazendo um favor para você, é o senhor que está fazendo um favor para o É. seu Ele já cliente. tá pagando. E já está pagando. Pô, mas a gente tá venenoso hoje, né, cara? Mas por que a gente está falando isso? Meu, para tu acordar e para que lá em dezembro, no nosso 52º podcast, tu manda uma mensagem dizendo: ah, eu faturei mais, a gente vai mandar um panetone para ti, pro Marcelo. É por isso que a gente está te ajudando aqui, pô. Você ganhar mais dinheiro esse 2024 aí. E eu Mas aí, Marcelo, tu fiz. falou, cara, da sondagem, da conexão. E, cara, tu falou um troço importante, né, cara? Escutar o cliente, cara. Porque o cara te traz. Na verdade, o cliente te entrega tudo o ouro, só tu tem que saber escutar, acredito eu, isso? É. E só para fechar a questão do atendimento ali, eu fiz uma consultoria também essa semana e eu ouvi exatamente isso que tu falou. Do, cara, meu diferencial é o atendimento. Só que ele mesmo, o empreendedor, falou assim, ó, cara, a única coisa que eu posso dizer hoje é o atendimento. Obviamente, eu provoquei ele sobre algumas outras coisas para ele montar a proposta de valor dele, tipo, clareza, porque o segmento dele é um segmento que os profissionais não têm tanta clareza. Ele conseguiu trazer isso para a empresa dele, mas eu falei assim, cara, o mínimo que tu deve fazer com a parada do atendimento é tangibilizar isso aí, então. Então, pega o teu NPS, que é o índice de satisfação, né, do teu cliente, pega o tempo de resposta de tickets, e ao invés de tu falar que teu diferencial é atendimento, tu coloca que uma das coisas que tu sempre busca ter é essa taxa de NPS, essa taxa de atendimento, porque aí tu já se diferencia um pouco dos outros, né? Mas respondendo a tua pergunta, então, a questão de escutar é um dos principais aprendizados que eu tive durante a minha, se eu posso dizer, formação como vendedor. Uma vez eu vi um podcast, vou dar os créditos aqui do pessoal da HubSpot, eu esqueci o nome agora, mas é um dos grandes da HubSpot no Brasil. Ele gravou um podcast com a MeTime, que é uma ferramenta, uma plataforma de vendas e tal. Foi um dos blogs que eu consumi muito conteúdo na época. E ele disse que quem vende melhor é quem mais escuta. E aquilo ali para mim entrou como uma flecha, assim, né? Cara, como assim quem mais vende é quem mais escuta? Eu achava que vender é falar, vender é convencer, vender é persuadir. E o grande insight de tudo isso é que escutar é quando tu consegue entender realmente a necessidade de alguém. Eu não consigo entender a necessidade de alguém convencendo alguém. Convencer é o segundo momento, ou até mesmo um terceiro momento, depois que tu já entendeu o que tu deve oferecer e qual é a melhor alternativa. E por que eu falo até terceiro momento? Porque às vezes o convencimento precisa vir depois das perguntas de intenção. Ou seja, agora que eu entendi, Álvaro, as tuas necessidades, eu te pergunto se faz sentido isso aqui. Se isso aqui faz sentido e tu me diz que sim, agora eu te convenço do porquê. Até porque tu já tá se autoconvencendo nesse momento. Quando tu diz sim para o que eu te sugiro, tu já tá convencido ou já está se convencendo. Então eu vou para essa terceira, digamos assim, etapa. E aí o conselho que eu posso dar para quem acha mais difícil esse exercício de escuta ativa e de fazer perguntas, ou até mesmo o que tu me perguntou, né, de quais são as perguntas certas, é o livro Spin Selling. Esse é um dos livros que mudou a minha mentalidade como um vendedor, porque ele te aplica uma metodologia de como fazer perguntas. Então eu chego para o Álvaro e falo assim: oi, Álvaro, tudo bem? Aqui é o Marcelo da empresa X. E eu estou entrando em contato porque tu se cadastrou aqui no meu site. Aí eu já coloco a primeira pergunta, que seria uma pergunta de situação. SPIN é exatamente de S, situação, I, implicação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. SPIN. Então eu faço uma pergunta de situação. Ah, o que te levou a fazer o cadastro no meu site? E aí tu começa a falar. E eu deixo. E tu vai falando. E se for aquele cliente que fala pouco, tu faz mais uma pergunta. E tentar fazer perguntas curtas. Ah, e o que te trouxe até aqui? Ah, e qual é o teu momento hoje? Depois faz perguntas de problema.
Ah, e qual o tipo de problema que tá enfrentando na tua operação, que foi o motivo que te fez trazer até o meu site? Aí o cara vai abrir o jogo. Ah, eu tenho baixa produtividade. Na minha empresa eu sou muito cobrado pelo meu gestor porque os funcionários faltam, eles não comparecem, e aí por aí vai. Depois eu vou para a implicação, que é agravar o problema ou então perguntar o porquê do porquê, que eu sempre falei pro meu time de vendas, que eu acho que é o mais difícil de todos, é a parte mais difícil, que é, mas o que acontece quando o teu time tem uma baixa produtividade? Né? Pegando o exemplo de antes. É Ah, tu praticamente nessa parte enterrar a faca e mexer dentro do cara para o exato, cara dizer, meu Deus, tem um remédio para isso? exato. E aí tu conduz nessa parte de implicação e depois tu vai para a necessidade, que é basicamente dizer assim, ó, e se tu tivesse uma ferramenta que fosse focada em produtividade, que ajudasse os teus funcionários a não faltarem mais os serviços e por consequência disso tu não ser mais cobrado pelo teu gestor, tu aceitaria ir para uma reunião para entender como ela funciona na prática? Aí o que a pessoa vai responder do outro lado? Sim, eu aceito. Quanto que é? Não, não, calma que o nosso consultor vai te dizer quanto é que é, porque ele vai direcionar um plano baseado na tua necessidade. É importante entender o número de funcionários e tudo mais, e isso é com o nosso consultor. Pode ser? Vamos marcar? A pessoa vai marcar. Então, o que eu fiz? Eu não vendi nada, eu não falei de feature, eu não falei de funcionalidade, eu não disse que o meu produto é melhor do que o fulano, ciclano. Eu simplesmente extraí dele os motivos pelo qual trouxeram ele até a uma conversa comigo e direcionei ele para um lugar aonde a venda vai pegar e vai correr solta. Aí sim. Aí eu posso Porque aí, falar. ó, aquela coisa, o vendedor já chega munido. Sim, sim. Isso é fundamental. Marcelo, a gente está indo agora pro final do podcast, cara. E eu quero já agradecer de verdade você que está nos assistindo, está aqui, compartilha esse vídeo com os teus colegas vendedores, te inscreve no canal, porque esse é o propósito do No Alvo com Obra, essa segunda edição. Esse ano vocês não têm que nos aturar, porque são 52 episódios, mais os vídeos que eu estou gravando, ou seja, conteúdo pra caramba aqui no YouTube. Agradecer a NVW, meu querido Neto, obrigado pela confiança, pela parceria, por nos patrocinar nesse 2024. A NVW ajuda você a melhorar a performance e o desempenho do teu negócio através da análise de dados. Álvaro, mas eu sou um pequeno negócio. Se você tem dados, se você tem métricas, você pode melhorar. Tudo que você não tem dados, não tem métrica, tu não consegue melhorar. Tudo que você tem dados e métricas, você consegue melhorar. E se você é pequeno empreendedor, profissional liberal e quer voar mais, quer estar perto de um time campeão, vem para a Academia dos Campeões, eu tenho certeza que vai poder te ajudar. Marcelo, chega o momento de ir no alvo com um convidado, eu gostaria que você trouxesse, cara, assim, ó, sabe aquele segredo que você só compartilha para quem é muito bruxo, tem aquele negócio assim, ó, meu, você quer ser um vendedor, faz isso, que eu tenho certeza que melhora a tua venda. Então, eu quero que você traga agora, nesse no alvo com o Marcelo, aquele caminho, aquele ouro em pó, aquele diamante que você vai entregar para as pessoas, para que lá em dezembro elas possam mandar um panetone para nós. No alvo com o Marcelo. Eu pensei em algumas coisas aqui, tá? Mas eu tenho uma que é para poucos que eu falo, então eu acho que essa seria a certa. Um dos maiores aprendizados que eu tive dentro do meu negócio, e aí eu falo isso para um contexto geral, não é só para vendas, a gente pode aplicar para tudo. É estar aberto à possibilidade de testes e dar o braço a torcer quando esses testes são satisfatórios ou dão certo. Exemplo, uma vez eu estava para tomar uma decisão dentro do meu negócio, dentro do sistema, se a gente permitir as pessoas fazerem aquilo sem se cadastrar ou se elas deveriam se cadastrar. E aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu pedir para as pessoas cadastrarem, eu vou ter uma taxa de abandono absurda, né? E, e aí eu comecei a pensar e o medo tomou conta de mim, né? E eu assim, cara, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso. E eu comecei a discutir, debater com os meus sócios ali, até que chegou um momento onde um dos sócios falou assim, Marcelo, pensa comigo, cara. Se a gente colocar isso no ar e der super errado, a gente volta à versão anterior. Se der certo, a gente mantém. Cara, uma semana. Não tem como esperar uma semana? É um simples teste. E aí, na hora, eu pensei, mesmo um pouco contrariado, cara, quer saber? Vamos fazer esse teste. E quando a gente rodou o teste, a gente chegou à conclusão de que o resultado foi super positivo.
93% das pessoas faziam o cadastro e geravam leads dentro da plataforma. E aqueles outros 7% desistiam. Ou seja, eu estava disposto a não fazer um teste por conta de 7% da minha audiência, que não ia resultar em praticamente nada do que o valor do que os cadastros de 93% poderiam me gerar. Até aí foi simplesmente o Marcelo estando disposto a testar e reconhecer que o teste funcionou. Só que o grande diferencial disso foi o momento que eu tomei a iniciativa de pegar aqueles cadastros, dar o braço a torcer e dizer assim, ó, a partir disso aqui, eu vou construir minha máquina de vendas. Eu vou começar a ligar, vou montar minha base de dados, vou começar a mandar o WhatsApp, marcar reunião e fechar negócio. Então, aquele teste que eu tinha medo de fazer, ele, na verdade, foi o início de tudo na minha operação comercial. Então, assim, conselho que eu posso dar é testa, melhora, mas principalmente não tenha medo de não ter preconceitos e passar por cima desses preconceitos, dessas barreiras, e ao mesmo tempo que tu passa por isso, usar isso como um trampolim para ti ir para o próximo degrau, próxima etapa, enfim. Porque se eu fosse orgulhoso naquele momento, eu não toparia o teste. Se topasse, eu não usaria aquilo como um insumo para o meu negócio em vendas, meu processo de vendas. Então, acho que esse é um dos principais pontos assim que eu aprendi e que me gerou frutos mais na frente, não só naquilo mesmo, mas em outras situações que me serviram como aprendizado, aquilo que eu tinha passado para testar muitas outras coisas que surgiram ali na frente. O Marcelo falou uma coisa importante: coragem para inovar. Inovação é isso. Vai dar certo? Não sei. Mas se eu testar, eu vou saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Marcelo, eu quero te agradecer, cara, por você ter estado aqui conosco e abrir o espaço para você vender o seu peixe. Quer falar dos teus projetos, quer falar do Founders Club? Aproveita aí, cara, esse teu momento para você divulgar aí os teus projetos, as redes sociais. Todas as tuas redes sociais também já estão na descrição do vídeo, meu querido Alan já está colocando aqui também. Então, deixa teus contatos aí para quem quiser seguir você, campeão. Beleza, então fica principalmente as redes sociais aí, que é uma forma de se conectar diretamente comigo, seja no LinkedIn e principalmente no Instagram, que eu tenho a meta esse ano de produzir mais conteúdo. Então, meu Instagram ele é um Instagram ainda pessoal, que ele está sendo transformado nos próximos dias num Instagram pessoal mais profissional. E o desafio é, lá em dezembro, quando eu receber o Panetone em casa, eu mandar para ti quantos seguidores eu tenho, não só pensando em quantidade, mas em qualidade, efetivamente, e na produção de conteúdos. Então, o meu segredo, assim como eu falei lá no início, é me comprometer antes de fazer, porque daí eu faço. E, Maravilha. e sobre o Founders, então, todos aqueles fundadores de startup que se sentem solitários durante a jornada, e assim como eu, lá no início, que não sabia nada de vendas, não sabia por onde começar, às vezes precisava de uma ajuda e uma simples frase de um consultor que dizia cachorro com 2 donos morre de sede podia transformar e podia dar um estalo na minha cabeça. É o que a gente tenta fazer todos os dias dentro do Founders. Semanalmente, com aulas ao vivo com especialistas do mercado, mas também diariamente com trocas com outros fundadores que estão no mesmo níveis anteriores, níveis mais para frente do que o de você que pode estar escutando aqui, para que vocês possam ter insights, motivação, possam ter um caminho sendo aberto, aí, um estalo na mente para evoluir nos seus negócios e também conexões com investidores, empresas e oportunidades que podem fazer o negócio crescer. Basicamente, esse é o propósito do Founders. Maravilha! Marcelo, obrigado pela tua atenção, cara. Obrigado por você ter compartilhado. Desejo muito sucesso, cara, e eu torço muito que você voe cada vez mais e siga sendo esse cara generoso que reserva o teu tempo para compartilhar tuas experiências com a nossa audiência aqui, campeão. Obrigadão. Boa, em dezembro temos um desafio aí, então. Maravilha, só pelo panetone. Valeu, Marcelo. Valeu. Para você que ficou até aqui agora, meu muito obrigado. É por você que a gente faz o podcast no Alvo com Álvaro, para que você evolua, para que você cresça na tua vida, nos teus negócios e prospere, principalmente também para mandar o panetone para o campeão em dezembro.
Deus te abençoe e agradecer a NV Data, nosso patrocinador. Então, se hoje você precisa melhorar a performance do seu negócio, tem indicadores para você ganhar mais grana, evoluir o teu negócio, a NV Data, meu querido Neto, vai te ajudar. E se você é um pequeno empreendedor, profissional liberal, quer evoluir o seu negócio, vendas, liderança, gestão de pessoas, alta performance, Academia dos Campeões é o lugar que você tem que estar, porque o ambiente que você vive define se você vai ter muito sucesso, se você vai ter muito fracasso. Tenho certeza que aqui no podcast Novo com Alvo, nosso compromisso é colocar você no topo do pódio. Um forte abraço, vai para cima e